Boa noite, pessoal. Com muita satisfação eu recebi o convite para falar com vocês hoje à noite. E o assunto vai ser Evangelho. Muito contente porque para passar para vocês eu tive que estudar e trazer para minha vida, o que os espíritos superiores têm a nos falar no Evangelho. Vocês sabem que a doutrina dos espíritos não tem nada a ver com Kardec, ele só foi o codificador. Uma equipe de espíritos altamente graduados, o líder se chamava o Espírito de Verdade, escolheu o professor Rivail, que está na foto ali, para codificar a doutrina dos espíritos. Na época o professor Rivail falou, e se eu não aceitar? Os espíritos falaram, nós escolhemos outro. Quer dizer que a doutrina dos espíritos superiores era necessário à humanidade ter a evolução científica, está nos moldes que está nos dias de hoje, para esses espíritos superiores restabelecerem tudo aquilo que Jesus falou, e Jesus sabia que ia ser deturpado, tá? Então ele falou, mais à frente eu mando o Espírito de Verdade, que vai restabelecer tudo o que eu disse. Tudo nos planos da comunidade de espíritos puros, tá? O capítulo que nós vamos abordar hoje é o 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Todo mundo tem esse livro em casa? Se não tem, eu recomendo, tá? Nas boas livrarias, tem uma edição daí, desse livro custa R$ 5,20, é uma bagatela, é menos que o preço de um gibi da Mônica. E mais importante do que ter esse livro em casa, é você marcar um dia da semana para reunir a família e ler um pedacinho desse livro. Como eu disse, foi a espiritualidade superior que trouxe, não para a religião espírita, para todas as religiões, entendeu? É um ensinamento, é o restabelecimento das palavras de Jesus. Se você marca um dia da semana, coisa simples, reúne as pessoas da família, seria bom você marcar um dia e um horário e respeitar sempre aquele dia, aquele horário. Porque a espiritualidade que assiste a humanidade, eles precisam de fluidos grosseiros para fazer a assistência. Eles não têm, eles têm um fluido sutil. Então, eles sabendo que uma família está em reunião naquele dia, naquele horário, eles vão naquela casa tomar os fluidos grosseiros para fazer o trabalho de assistência deles. Mas você não fica no vácuo. Eles tiram o fluido grosseiro e você recebe o fluido sutil no lugar do que você doou. Então é como você pegar um copo de água suja, vai pondo água limpa, com o tempo, esse copo de água suja vai se tornar um copo de água limpa. E é um conhecimento muito interessante para qualquer religião, tá? Se a pessoa falar assim, mas eu não sou espírita, não tem problema, é o Evangelho de Jesus. Nesse livro eles pegaram trechos da Bíblia, né? Esse que a mão direita não saiba, é um trecho do Evangelho, está na Bíblia. E aí então os espíritos vão explicar aquele trecho, vem comunicações dos espíritos, espírito de alta estirpe, tá? Dando exemplos sobre aquele assunto abordado, tá? Hoje então, nessa primeira meia hora, nós vamos falar de beneficência, caridade e piedade. Beneficência vem do latim, benefacere, fazer o bem. Eu falei que eu trazia para mim o Evangelho, então eu quando vejo isso, eu já pergunto logo para mim, fazer o bem para quê? Esse bando de gente mal agradecida que tem nesse mundo, o que eu ganho com isso? Eu penso assim. Então esse espírito Adolfo vem dizer, nesse mundo é o que proporciona os mais puros e doces prazeres, faz ver o próximo como a nós. Será que é mesmo? Se eu puxar pela memória, realmente todas as vezes que eu fiz alguma coisa interessante, que eu ajudei alguém, que eu fiz um trabalho bem feito, eu senti prazer. E a gente gasta tanto dinheiro obtendo prazer, né, para obter prazer, e está aí uma maneira que a gente não leva em consideração, fazer o bem, tá? Me encafifou também aquele neste mundo. Por que esse cara está falando neste mundo? Provavelmente porque
Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então ele está falando nesse mundo aqui. Aí eu fui no Livro dos Espíritos. É o primeiro livro de Allan Kardec, 1019 perguntas, onde os espíritos vão respondendo os mais variados assuntos, tá? A primeira pergunta, Kardec pergunta o que é Deus, e por aí vai, são 1019 perguntas. E o que esse livro tem de formidável, além de toda a base da doutrina, é o índice. Essas perguntas estão divididas em 4 livros. E o índice permite você consultar como quem consulta uma enciclopédia. Então eu fui lá no índice e achei que da questão 55 até a 58, ele fala dos mundos. Aí eu fiz um resuminho para a gente conversar aqui. Primeiro ele fala dos mundos primitivos. Qual a destinação dos mundos primitivos? As primeiras encarnações da humanidade. Aí eu fui lá na Gênesis de Moisés, né? Mas Deus tal, fez isso, fez aquilo, achou que era bom, fez o mineral, né, os mundos, botou os luzeiros no céu, dia, noite, chove, não chove, mundo vegetal, mundo animal, tudo que ele fazia, ele falava que era bom. Aí quando ele fez o homem, a imagem e semelhança de Deus, ele viu que era muito bom no 6º dia. Obra-prima de Deus, somos nós, tá? Obra-prima de Deus. Se a gente for pela antropologia, nós somos homens sapiens sapiens. Não valemos muita coisa não, mas nome nós temos, tá? Antes de nós, os seres mais primitivos da humanidade, era o homem sapiens, o homem erectus, o australopithecus, sei lá. Um desses aí eram os homens primitivos. Esses aí eram mais perfeitos que nós. Obra criação de Deus. Deus falou, isso é muito bom. Só que eles eram simples e ignorantes. Sendo simples e ignorantes, eles não tinham orgulho, não tinham vaidade, não tinham ambição, não tinham paixões, não tinham inveja, vingança, eles não tinham nada disso, eles eram simples e ignorantes. Então existia uma pureza primitiva que esse homem encarnado nesses mundos primitivos, tendo o livre-arbítrio, foi escolhendo o seu caminho. Uma hora ele escolheu para a esquerda, direita, direita, esquerda, foi para cima, para baixo. E deu no que deu, estamos nós aqui hoje, tá? Ninguém pode culpar, mas Deus não me... Não, Deus fez você simples e ignorante, perfeitinho. E te deu o livre-arbítrio. Porque ele achou que aquilo era muito bom. Você está destinado a ser um co-criador junto de Deus, tá? Obra-prima de Deus. Com o livre-arbítrio, deu no que deu, estamos aqui. Segundo tipo de mundo, mundo de expiações e provas. Expiação tem que ver com o nosso passado. Então, aquilo que o homem simples e ignorante não tinha noção do que ele estava fazendo, prejudicava, machucava, ofendia. Ele era simples e ignorante, ele não sabia nada disso. Então Deus não castigou esse cara aí. Deus providenciou a expiação, que é um ensinamento. Esse cara simples e ignorante tem que adquirir conhecimento para ele saber que isso machuca, isso ofende, isso não pode. Então isso daí é expiação, tá? Tem a ver com o nosso passado. Nós estamos expiando aquilo que nós fizemos, outro sofrer, outro desiludir. Tá claro? E provas? Provas têm a ver com o futuro. Se eu pretendo ser um educador, eu vou ser posto na frente de um monte de gente ávida por aprender, para ver se eu tenho jeito para ser um educador. Se eu vou ser alguém da área da medicina, eu vou ser posto junto aos doentes, ver se eu levo jeito. Então a prova tem a ver com o futuro, tá? Só que nesses mundos de prova e expiação domina o mal. Aquilo que eu falei, pelo livre-arbítrio, nas escolhas que fizemos, o mal predomina por aqui, tá? Mundos de regeneração. Nós estamos aqui, tá? Na transferência do 2 para 3. A Terra, vocês já ouviram falar da transição planetária. Até antes de ontem, nós éramos um mundo de expiações e provas. Nós estamos passando por uma regeneração. Quem precisa se regenerar? Quem se degenerou.
Então, nesse livre-arbítrio nosso, nós nos degeneramos. Nós tínhamos uma pureza primitiva que nós perdemos. Agora nós temos que entrar em regeneração. Nesses mundos de regeneração, as almas ainda têm o que espiar. Aurem novas forças, repousam das fadigas da luta. Então não vai ser o paraíso ainda, tá? Mundo de regeneração, nós vamos ter muito que trabalhar ainda, tá? Aí já vem um nome que pelo menos, um mundo que pelo menos o nome é bonito, né? Mundos ditosos. Eu não sei o que é isso porque eu nunca estive lá, tá? Eu comecei simples e ignorante, estou no prova e expiação, querendo entrar na regeneração. Mundo ditoso deve ser uma maravilha. Diz ele lá que o bem sobrepuja o mal. Realmente é um lugar legal para viver, né? E o quinto categoria é o mundo celestes ou divino. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Porque Deus fez eles melhor que nós? Não. Deus fez eles simples e ignorante, primitivo, fizeram toda uma escalada, tá? E agora estão lá. Então Jesus, quando encarnou, ele veio de um mundo desses aí. Provavelmente Jesus não teve uma encarnação só na Terra, porque a evolução dele foi em mundos que não existem mais. Por quê? Porque João diz que antes de tudo ser, Jesus já era. Jesus é o arquiteto desse planeta aqui. Jesus já é o mentor, o que pensou, o que bolou esse mundo que nós habitamos. Então a evolução dele foi em outros mundos, tá? Que provavelmente nem existam mais. Confuso? Nunca ninguém tenha falado isso? A doutrina dos Espíritos está falando, tá? Está na hora da gente aprender, tá? Vamos lá. Caridade. Do latim caritas, estima, afeto. Ou caros, caro, agradável, querido. Então, caridade, a gente pensa logo, dou logo uma moeda, esse cara não me perturba mais. E aí, onde é que fica a estima e o afeto? Não é bem isso, tá? Esmola é uma coisa, nós estamos falando de caridade. O Espírito São Vicente de Paulo, esse Espírito é conceituado desde quando eu era católico, ele era encarnado, ele lidava com caridade. Hoje ele, desencarnado, procurou o pessoal lá do professor Rivail, os médiuns, mandou mensagens e está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz muito mais, eu fiz um resuminho para a gente e tem meia hora só, tá? A caridade é o alicerce do edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existe esperança e fé. Você faz um banco de um pé só, ele não para de pé. Você faz de dois, não para de pé. Você faz de três, ele se equilibra de qualquer jeito, tá? Então, olha essa trindade aí. Esperança, fé e caridade, tá? Com isso daí dá para a gente construir um negócio sólido, legal, batuta. Não vai ficar oscilando não, tá? A gente falou ali no slide anterior que a gente queria se regenerar. A gente admite que de espírito primitivo a gente perdeu aquela pureza original, a gente é problemático, pelo menos um orgulhozinho, uma vaidadezinha, cada um de nós tem mesmo. Então, esperança, fé e caridade. Fé não vem de acreditar. Quando você conversa com as pessoas, fala assim, não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Se você for ver no latim é outra coisa, tá? Acreditar é uma coisa, fé vem de fidelidade. Então eu dizendo que eu tenho fé, eu quero dizer que eu sou assim com Deus, tá? Deus pode contar comigo, eu conto com Deus, nós somos um e carne, tá? Eu nunca vou dar mancada com Deus, porque eu tenho fé. Isso é fé, tá? Esperança. Quem tem fé sabe que Deus não erra, Deus está dando lições, todo mundo vai aprender, e eu tenho esperança. Um dia eu estarei transformando essa nossa terra numa terra de regeneração, e mais na frente ainda nós estaremos nos mundos ditosos, junto com a comunidade de espírito puro, sendo co-criadores, juntinho assim com Deus, tá? Caridade então tem tudo a ver com isso daí, segundo
São Vicente de Paulo, tá? Caritas é um espírito que na época de Jesus, os primeiros cristãos, ele foi sacrificado no circo romano em Lyon, a mesma terra onde nasceu o professor Rivail, tá? Na época de Roma, em Lyon tinha um grande circo, o Caritas é um desses aí. Então ele veio falar então nesse livro aí, que caridade, sou o caminho principal que leva a Deus. Segui-me, sou o objetivo a que todos deveis visar. Lógico. Eu não vou querer ficar na sombra aí, escondendo de Deus. Eu já fiz isso quando eu era Adão lá. Eu adquiri um monte de malícia, eu vi que eu estava nu, eu me escondi de Deus. Chega, né? Vamos entrar em regeneração. Eu quero me aproximar de Deus, pô. Eu quero ir para a luz, cara. Eu acho que não estou sozinho nessa minha querência, não, né? Vai dar trabalho? Não. Nós vimos no anterior que fazer o bem dá prazer, não dá trabalho. O que dá trabalho é mentir, é enganar, é se esconder. Isso dá um trabalhão danado, tá? Fazer o bem não, fazer o bem dá prazer, tá? O mesmo Espírito da Caritas falou ainda, entre esmola e caridade há grande diferença. Esmola é útil, mas humilha. Caridade une o benfeitor e o ajuda, e o ajudado. Une o benfeitor e o ajudado. Exemplo de caridade, indulgência, trabalhar pelo próximo, conversação edificante. Então, a moedinha que eu falei no comecinho aí, o cara chegou todo mal cheiroso, sem educação, nem jeito para chegar em mim ele não tem, eu dou uma moedinha e me livro dele. Isso daí humilha o cara, pô. Isso daí não vai fazer, é útil. Ele vai conseguir atender alguma necessidade muito urgente e vai continuar na mesma coisa que ele estava, tá? Agora, se eu for indulgente, o indulgente ele não julga. Então aquele nosso irmão está numa situação de penúria, eu não vou julgar ele. Essa gente não tem jeito mesmo, isso é julgamento, tá? Então, esse nosso irmão está passando por uma expiação, por uma prova, e ele vai vencer. O fim dele é mundo ditoso junto comigo. Isso é indulgência, tá? Eu enxergar o próximo pelo ponto de vista do próximo. Não julgar ninguém, tá? Trabalhar pelo próximo aí pode ser até na minha profissão. Sei lá, se eu conserto o carro, eu vou consertar o carro no capricho. Esse cara não vai esquecer que ele levou na minha oficina e tirou o carro nos trinques, ficou melhor do que um 0 km. Isso daí é caridade. Eu vou cobrar preço justo, não vou cobrar nem a mais nem a menos, e seja lá que profissão que eu exercer, tá? Então, se eu sou um livreiro, você vai na minha livraria, mesmo que você não compre nada, não me dê lucro, mas eu vou fazer questão de ajudar você a escolher um bom livro que vai ser útil para você. O educador vai pensar nos alunos dele. Então é uma forma de caridade, tá? Mas eu estou ganhando para isso. Não diz lá que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita? Diz tudo isso e diz muito mais, tá? Mas é muito mais caridade do que dar esmola, tá? E esmola também é útil, tá? Conversa edificante, isso é fácil, né? A gente é chamado para conversar até nos ambientes menos apropriados, né? Fila do banco, todo mundo nervoso, o cara te chama para conversar, né? Esse país não tem jeito, você não acha? E aí, você vai entrar na dele ou vai procurar uma forma edificante de contornar aquilo? É o que o Espiritismo está dizendo, tá? Isso é caridade, tá? Não fica nervoso não. A moça está muito ocupada, ela... É a função dela, né? Ela está... Essa é a função dela, atender um de cada vez. A gente vai procurando não afrontar o cara, não vou julgar ele. Não vou falar para ele assim, mas você é muito isso, você é muito aquilo, você é menos isso, menos aquilo. Não vou julgar ninguém, você é indulgente. Mas vou tentar jogar uma sementinha de coisa boa ali para ver se dá uma aliviada
no psicosfera do ambiente, tá? O passe espírita não é só dentro da câmara de passe onde vocês vão ser chamados, não. Tem 3 tipos de passe. Tem o passe magnético, nós estamos dando agora um no outro. É magnetismo, não tem nada a ver com a espiritualidade, tá? É um olhando no outro, um olhar de amizade, um olhar de fraternidade. Você está dando um passe no cara. Então, na fila do banco, você olhou para aquele cara que está nervosinho, com um olhar de se acalma aí, meu irmão, mesmo que você não falar nada, você já está ajudando a mudar a psicosfera, tá? Você já está fazendo caridade já. Se você não fizer nada, só essa postura sua de pacificador, de tranquilizador, já é um passe, tá? Eu falei que tinha 3 tipos, né? O segundo tipo é o passe espiritual. A equipe de segunda-feira está trabalhando aqui, ninguém está percebendo. É eles com eles mesmo e estão resolvendo muita coisa aqui mesmo. Antes de vocês irem na câmara de passe, eles já estão trabalhando. Passe magnético, passe espiritual. E na câmara de passe, o que é? Na câmara de passe é um misto. Então, aquilo que a espiritualidade não conseguiu fazer diretamente no passe espiritual, dentro da câmara de passe, eles vão usar o fluido grosseiro do médium, e ali vai ser um passe misto, onde vai entrar a energia grosseira do médium, a espiritual, e se você entrar lá com aquela fé, aquela esperança, funciona a barbaridade, tá? Agora, muita gente fala assim, mas eu não vi nada, ou fulano não estralou o dedo, não fungou na minha orelha, será que o passe dele é forte? Não repara nada disso não, tá, gente? A coisa é simples, só. Vocês lembram daquela, eu estou fugindo do assunto, mas não tem problema não, tudo a ver, tá? Aquela moça que sofria de hemorragia há vários anos, ela era uma moça muito boa, ela tinha muito cuidado com a família, ela estava preocupada que a mãe dela estava doente, era ela que cuidava de tudo, e ela estava praticamente desesperada, porque na época não tinha nada que curava aquela moça. Ela já estava com uma idade mais madura, ela já tinha uma anemia, uma fraqueza, e ela ouviu falar que estava passando um moço ali onde ela morava que fazia curas. E ela se encheu de fé e de esperança e falou, eu vou lá. E foi difícil, tá? Porque o carinha na época, que vocês já sacaram que é Jesus, né? Ele era um superstar na época já, tá? Todo mundo queria falar, tocar. Então os apóstolos andavam protegendo ele ali para proteção do superstar Jesus, tá? E ela, com um sacrifício enorme, conseguiu relar a mão na roupa dele. Na hora ele percebeu, saiu virtude de mim. Vocês já viram isso no Evangelho, né? Então vocês viram que Jesus estava ali naquele povo todo, aquela confusão, não sei nem onde estava a cabeça dele, mas ele percebeu que houve um tchum ali, né? E ele olhou e ela estava em êxtase, né? Porque ela sentiu aquele fluxo de energia que entrou, tá? Ela foi na esperança, na fé e recebeu. Então Jesus perguntou, mas ele viu pelo olhar dela que ela tinha recebido e que ela estava curada, né? Vocês não sabem no final da história, mas tem um livro do Robson Pinheiro que conta. Essa moça, depois de curada, ela não era casada, que na época existia um preconceito muito grande. A mulher com esse tipo de sangramento era evitada, homem nenhum chegava perto. E a história dessa mulher já tinha se alastrado naquela região, então ela não tinha marido, não tinha namorado, tratada com o maior preconceito porque ela era impura, ela tinha hemorragias, né? Ela então, depois de curada, ela foi cuidar de crianças desamparadas, tá? Montou um tipo de um asilo e foi cuidar de crianças, tá? Desviei, mas vamos voltar. O que o espírito protetor falou? Uma historinha que ele contou. Resumindo, o rico chegou num lugar espiritual aí e viu um pobre numa situação bem melhor que a dele. Ele falou assim, poxa, eu era rico, eu dei muita esmola. Aí falaram para ele, por exibicionismo e vaidade.
valeu, ele estava na espiritualidade, ele estava numa posição boa. Mesmo ele tendo feito caridade com exibicionismo, vaidade, valeu. Quando você estiver fazendo bem, não interessa se é fingido ou não, aquela história de não sabe a mão esquerda que faz a mão direita, é válido. Mas o bem também é válido. Então, se você está fazendo por vaidade, por exibicionismo, você está fazendo o bem. Você vai ter méritos. Agora o pobre estava em situação melhor por quê? Ele foi pobre e doou pouco. Mas ele foi indulgente. E ele fez a caridade. Então, você vai obter o bem. Você vai para uma situação favorecida. Mas se você fizer sem saber a mão esquerda o que faz a mão direita, vai ter muito mais valor, tá? Para encerrar, então, eu vou falar de piedade. Piedade vem do latim pietas, virtude que inspira devoção a coisas santas e atos de amor e compaixão. É a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade e conduz a Deus. Então, ter piedade não é ficar no sofá ali, oh, eu tenho tanta piedade. Ok, olha a irmã dela ali da caridade, tá? Então, piedade é muito interessante também para a minha evolução espiritual, junto com a caridade. A piedade é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si próprio. Por exemplo, Jesus. Jesus já estava na comunidade de espíritos puros, junto com Deus, co-criando. Quando o pessoal da comunidade falou assim, precisamos de um para ir reencarnar lá na Terra, dá um exemplo para aquele povo lá que ele está meio perdido. Jesus então falou, eu vou. Então ele fez todo um trabalho de adensamento dos corpos sutis que ele tinha, até chegar a um ponto de poder encarnar num corpo humano como o nosso, tá? Lembrem da palavra de Jesus, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então todas as horas que eu tiver lá fora, e agora que passa eu dou, pensa, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Dificilmente vocês vão errar, tá? Então a piedade é uma doutrina que, quando restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos, garantirá a felicidade e a terra, fazendo reinar a concórdia, a paz e o amor. Isso é a regeneração, tá? Então, a hora que tiver piedade, tiver caridade, na terra vai haver concórdia, paz e amor, e vai ser um mundo ditoso isso daqui, tá? A piedade faz dominar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Tranquilidade comprada a preço de indiferença condenável é como o mar morto. Tranquilo, mas esconde lodo apodrecido. Isso tem muita gente que fala assim, mas eu não faço mal para ninguém. Ok, você faz o mal de não fazer o bem que você poderia ter feito, cara. Então você está tranquilo, você não faz o mal, você não está tranquilo. Você está com a tranquilidade do mar morto. No fundo ali tem um monte de lodo. Passei 1 minuto.